mesmo. E Dai, a gente está falando um pouco de cultura, assim, né? O que você pode trazer para quem está ouvindo, que talvez ainda não esteja muito familiarizado com essa questão, né, de cultura organizacional, para entender um pouquinho, acho que como para a gente nivelar o conhecimento de quem está ouvindo, traz um pouco da sua experiência com relação ao que é cultura organizacional. Perfeito. Cultura é um conjunto de valores que norteiam a tomada de decisão. Então, algo que eu gosto muito, assim, de trazer para as pessoas, quem não conhecer esse esquema, eu sugiro, né, procurar o vídeo do Simon Sinek do Golden Circle. E ele explica um pouquinho desse esquema entre você descobrir o porquê você faz o que você faz, que é o propósito, como você faz, o como eu entendo como a cultura, como você entrega aquilo que você está fazendo. E os valores entram aí porque eles são bússola de tomada de decisão. E o que você entrega, que é o que você oferece. Só que muitas empresas, elas começam por ali. O que você oferece? Sim. O que você está fazendo? E não se questiona no como e nem o porquê. E essas são etapas fundamentais para você ter algo que realmente inspira, algo que se conecta com o seu público. E aí, falando principalmente dessa estrutura ali dos valores como bússola de tomada de decisão, o comportamento ele é produto dos valores. Porque no nosso esquema mental, a gente tem esses valores como um norte. Então, a gente sabe ali na nossa tomada de decisão interna aquilo que é aceitável e inaceitável. Aquilo que a gente pretende enquanto comportamento esperado do nosso entorno e aquilo que a gente não tolera e não aceita. Então, uma empresa que quer ir por esse caminho de ter uma cultura declarada forte, ela precisa entender aquilo que ela enxerga como valores compartilhados, aquilo que ela não tolera enquanto comportamento e aquilo que ela deseja. E isso tem que ser transmitido para as pessoas, tem que ter uma comunicação. E aí eu chamo essa parte da cultura, né, da parte interna, que é a parte do comportamento, é como você entrega o que você entrega, que são também não só processos, mas rituais ali que você constrói junto com o seu time. E na parte da marca, é a face de fora da mesma moeda que representa essa comunicação interna. Perfeito. Então, a gente tem que trazer essa coesão de aquilo que eu estou entregando para fora, eu estou construindo também dentro, porque senão fica aquela coisa muito voltada e guiada para o marketing. E aí não tem uma essência muito forte. E eu acredito que não é o melhor caminho para a construção de marca, para ter essa coesão. Então, uma empresa que eu acho que é até um case importante assim para falar, né? Vocês são especialista na NR1 e tudo aquilo que é importante de mapeamento interno. Enfim, vocês têm um ecossistema de soluções, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu, sabendo do case que vocês estão desenvolvendo, que é inclusive um cliente também compartilhado, um cliente meu, que é uma empresa de bem-estar. Ela fornece bem-estar, que é a Novo. Então, quando você fala sobre atingir o seu público final, o seu público externo, e você colocar ali a questão de bem-estar para as pessoas, que é isso que você está buscando enquanto marca, tem que começar dentro de casa. Então, é uma empresa que está preocupada e que quer fazer o mapeamento, que quer trabalhar em cima do diagnóstico antes de qualquer obrigatoriedade. Então, isso é cultura. É quem está buscando essa coesão daquilo que se vende para fora também se vive dentro, que é o famoso walk the talk que a gente chama, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer assim, um pouco desse esquema de cultura, né? Acaba sendo muito complexo, mas, de fato, são comportamentos percebidos dentro do ambiente de trabalho. Porque, às vezes, as pessoas se apegam muito àquilo que está escrito no site, àquilo que está escrito na parede, mas é importante entender se esse esquema está sendo vivido, mais do que escrito em qualquer lugar. E eu acho que quando você traz esquema, tem a coisa do esquema mental, inclusive, né? É o quanto isso tá, de fato, isso está interiorizado. Se isso faz parte, como você falou, do valor daquelas pessoas que estão vivendo ali, né? Que estão vivendo aquela rotina, aquela coletividade. E eu acho que você trouxe um ponto importante no início da tua fala, que é se as pessoas não entendem o porquê e quais são os valores que estão norteando o porquê eu estou fazendo isso, em algum momento a gente se perde. Então, na hora que vem a dificuldade, na hora que tem um desafio, eu me perco, eu esqueço do porquê que eu comecei tudo aquilo. E aí, muitas das vezes, o que acontece é lá na frente, você tem que fazer todo um processo de olhar para trás e falar, peraí, deixa eu entrar num processo de retrospectiva aqui, porque onde foi que eu me perdi? Né? Então, eu acho que quando a gente está falando nesse sentido, a gente está falando também de conectar com um espaço que tem, né, essa padrão mental, os nossos valores, mas tem um
uma parte que quando a gente está falando com o porquê, a gente está falando muito mais com um propósito do porquê que eu estou fazendo esse movimento. Por que eu estou colocando isso em prática? O que eu quero manifestar no mundo através do que eu estou fazendo? E os meus valores, eles vão ser as bases que vão construir essa movimentação, aquilo que vai se manifestar no mundo, né? Então, acho que isso é uma trilha, né? Um lugar onde eu posso me apoiar e eu posso descansar, porque ali ele tem as minhas bases, os meus fundamentos de tudo que vai ser construído dali para frente, né? Acho que você trouxe um ponto muito importante na tua fala. Perfeito. E a gente fala de case de sucesso, né? Aí, sem abrir o nome da empresa. Polêmicas. Mas tem cases de insucesso também. Sim. E aí já aconteceu de atender uma empresa, uma estrutura ali que trazia uma questão ESG, trazia elementos assim, eu quero essa construção, eu quero ir por esse caminho, e o discurso era lindo. Né? E aí não adianta, se aquilo não conversa com a essência, não para de pé, não é sustentável. Pode trazer um bom resultado no curtíssimo prazo. Só que quando as pessoas entendem a real intenção ali daquele esquema, elas acabam não ficando. E aí não adianta, pode ser ótimo salário, ótimos benefícios. Era uma estrutura assim, muito, muito bem montada financeiramente, de estrutura física, só que essa parte do comportamento não tinha coesão com a essência. Era muito mais voltado para o marketing. E as pessoas vão pegando, porque isso tem que ser minuciosamente construído, né? São pequenos hábitos ali que as pessoas vão tomando essa consciência e aí elas percebem que não é walk the talk. Aquilo que se fala não se faz. Então, já aconteceu de ter projeto e aí você não consegue desenvolver um bom trabalho, porque não tem conexão com você, com aquilo que você quer construir. E muitas vezes as pessoas, a depender do nível de maturidade que elas estão, elas não desempenham um bom papel e elas não sabem o porquê que elas não estão desempenhando. E elas são cobradas e, olha, você está recebendo ótimos benefícios, um ótimo salário. Só que isso não é tudo. Não engaja, Não né? engaja. E eu, assim, eu não sei como é a tua percepção com relação a isso, né? Mas quando a gente está falando de empresa e tem alguém ali, né, que construiu aquela empresa, que entendeu, e é independente do tamanho, né? Quanto mais essa empresa vai crescendo, obviamente, isso vai se capilarizando e vai sendo ainda mais difícil de você conseguir comunicar para as pessoas qual era o sonho original, qual era o porquê original daquilo ali surgir. Mas é o entendimento, acho que mútuo, né? De quem é o dono da empresa, que tem esse olhar que vai trazer esse core, né? Esse coração de, olha, é por isso que a gente faz. Entender que aquelas pessoas estão construindo também um sonho dele, mas que ele precisa também estar alinhado aos valores das pessoas que estão apoiando ele nessa construção. Então, não deixa de ser um alinhamento coletivo e um acordo conjunto das duas partes, de falar, olha, eu consigo entender o teu sonho, o teu desejo, mas o meu desejo casa nesse lugar. E aí eu me engajo com você porque eu entendo que o meu papel, o meu propósito contribui para o que você quer construir e o que você está construindo me alimenta num lugar de desejo pessoal. Eu entendo por que eu estou fazendo aquilo. Independente de onde a gente esteja, a gente pode estar falando de uma empresa de bem-estar, a gente pode estar falando, por exemplo, eu vim de uma área de óleo e gás, né, que a gente está falando de um lugar que é outra realidade, mas as pessoas entendem o porquê elas estão ali, elas entendem por que elas fazem parte daquilo ali. E se isso não acontece, não importa você dar benefício, assim, no meu ponto de vista, você pode pagar muito bem. Chega uma hora que aquilo ali se apaga, não tem um desejo mais de continuar dentro dessa relação. A conta não fecha e não é dinheiro. Mas você sabe que você trouxe um ponto importante, porque a gente estava fazendo uma mini capacitação semana passada e a gente trouxe um esquema de dificuldade em etapas ali da experiência do colaborador ou até mesmo antes dele tornar colaborador. Primeiro que, como você explicou muito bem, o esquema de cultura e valores, primeiro vem da pessoa que está desenvolvendo a empresa. Vem dos C-levels, dos founders, enfim, da presidência. Dependendo de como se chama essa pessoa, é dos níveis mais altos hierárquicos ali da empresa, mesmo que seja uma empresa mais horizontal. É dali que vem. Porque a cultura ela é muito top-down. Ela também é bottom-up. Mas a força maior vem das lideranças. Né?
E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa, primeiro, ter essa clareza. Por isso que é importante as empresas também, em determinados momentos, buscar diagnósticos e ferramentas de como você declara essa cultura, como é que você descobre essa cultura, né, esses elementos. A partir daí, você vai ter mais claro que perfil você vai contratar, como é que você faz, de fato, um fit cultural. Se você não tiver essa clareza, você vai ficar num feeling ali, e aí você pode ser pego por vieses. A gente sabe que os vieses, né, que muitas pessoas chamam de feeling, eu tenho um sexto sentido, um feeling que não é essa pessoa, e aí você não sabe dar nome para isso. Então, quando você busca um nível de consciência mais alto com relação a esses esquemas, você toma uma decisão mais assertiva. E aí, falando em decisões, a empresa está crescendo, olhar para a liderança e ter essa proximidade, esse programa mesmo, porque realmente é um organismo vivo. Da liderança ter essa clareza da cultura para que eles sejam, de fato, os guardiões. Porque eles vão, em determinado momento do tamanho da empresa, eles que vão ter esse contato ali de cultura com o restante da empresa. Muitas vezes, quando a empresa cresce muito, você tem uma liderança que é um gargalo para a cultura e você não consegue identificar. Porque é muita gente. O esquema já mudou, já tem um outro tamanho. Então, quais são os rituais que a gente cria para identificar isso? Porque se você tem uma pessoa enviesada ali na liderança, você vai contratar de maneira enviesada e, em determinado momento, você pode perder a mão dessa construção. Então, cultura é um organismo vivo que merece atenção, tem que ter essa proximidade e serve como um guia de tomada de decisão. Porque eles falam muito, eu acho que é do Peter Drucker, essa frase, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito, dele mesmo. Só que o padrão mental come a cultura antes dessa etapa. Então, porque assim, você pode ter uma cultura muito clara. Se o padrão mental de quem você está contratando ali não tiver alinhado, você já tem um gap ali que vai dificultar esse trabalho, essa construção. Isso se replica, né? Exato. E eu gostei muito da palavra que você trouxe, guardião. Né? Porque eu acho que você falou dessa coisa do organismo vivo. Eu quero fazer uma observação sobre isso. Eu acho que, ultimamente, com o advento do coach de internet, né? A expressão guardião da cultura virou uma coisa muito complicada. Então, primeiro, eu queria voltar lá no início, quando a Dai pontuou o que é cultura. Eu gosto de, no português bem claro, falar que cultura é o que todo mundo faz quando ninguém tá vendo. Então, se você que tá vendo se intitula guardião da cultura, mas quando ninguém tá vendo, você faz um jeitinho, parabéns. Todo mundo vai fazer jeitinho dentro da tua empresa. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque guardião de cultura é coisa séria. Não é o cara que bota lá no papel, aqui a gente veste a camisa. Porque isso aí qualquer um pode fazer. Pô. Não é só influencer, né? Exatamente. É alguém que, de fato, vai levantar a bandeira e que, mesmo quando ele perca com isso, ele vai optar por fazer o que é culturalmente ajustado, definido. Sim. E mais um retorno que eu queria voltar era lá no Golden Circle, que muita gente faz esse porquê, como e o que no time de marketing, no time comercial, e esquece de colocar as pessoas, o RH, quem vai fazer isso no dia a dia ali dentro. E o erro de ser tão grande que dificulta mapear quem é concorrente e quem não é. Recentemente tem o caso do Açaí, que o cara deu entrevista, o CEO do Açaí, falando que um concorrente deles era o Tigrinho. Todo mundo, como assim o Tigrinho é concorrente de um mercado? Sim, as pessoas estão deixando de comprar no mercado por causa do Tigrinho. Então, se o cara não souber exatamente como ele faz o que ele faz e não tiver diretamente alinhado à cultura, não adianta. Ele está jogando dinheiro fora em várias áreas por causa de um planejamento ruim. E cultura tem que estar no planejamento, né? Porque, Perfeito. Infelizmente, tem muita empresa que separa. Tipo, o RH é o povo de miçangas que fica no cantinho ali, que a gente chama. E, tipo, depois que tudo tá pronto pra falar que chamou, tá errado, gente. Porque, assim, cultura faz parte da estratégia. Ela é a estratégia. Então, é exatamente isso. Não dá para deixar de lado. E profissionais de RH, de cultura, enfim, quem também tá fazendo essa jornada para se desenvolver nessa área, tem que estar na mesa, na tomada de decisão. Tem que estar, perfeito. Porque senão cultura não é algo que é levado a sério. Sim. Se você não estiver na mesa junto com quem toma a decisão. Sim.
E aí a gente entra até nesses espaços de diversidade e inclusão, né? Porque Perfeito. se você está falando de uma cultura que quer ser diversa, quer ser inclusa, mas você não coloca na mesa de decisão essas pessoas que trazem pontos de vista diferentes do que, né, as pessoas originalmente de tomada de decisão vão fazer, isso nunca vai ser uma prioridade, porque não vai ser um olhar, uma perspectiva para elas. Isso não é uma prioridade para um certo grupo, é prioridade só para outro grupo. Então, a gente precisa que essas pessoas ocupem esses espaços de tomada de decisão para, de fato, trazer isso como um ponto... não, isso aqui, essa pauta não dá para deixar para trás, isso aqui não dá para deixar de discutir, né? E eu acho que, assim, acho que o Edu trouxe a questão do guardião, e eu acho que a palavra guardião, apesar de ser mal utilizada, né? Eu acho que ela traz esse lugar de responsabilidade. Quando você assume estar num espaço de guardião, você é responsável. Quando você é guardião de qualquer coisa, você é responsável por aquilo. Você precisa se colocar em ação para proteger aquilo. Não adianta você olhar e você não agir, você não fazer alguma coisa para proteger aquilo, para que aquilo se mantenha, ou alguma coisa não aconteça. Senão você não está nesse papel, de fato, né, de responsabilidade. Então, se não estiver preparado, não aceite esse papel, né?